Amado Deus, nós te louvamos nesta tarde, nesta manhã, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor tem enchido o nosso coração, o Senhor tem trabalhado, meu Deus, a nosso favor, tem tirado as pedras, tropeços, tem tirado, meu Deus, tudo que às vezes não tem servido para a tua obra possa crescer. Ó Deus, e o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem faz com que o nosso coração esteja livre, desimpedido de todo o mal. Abençoa nesse instante a minha filha, Pai, que estará ministrando a tua palavra nesse instante. Eu te peço que dê a ela, meu Deus, a sabedoria que vem do alto, dos céus, para que ela possa ser um instrumento aqui nesta manhã, Deus, para abençoar as nossas vidas com aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Ó Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. O título de hoje que nós vamos estar falando um pouco mais, um tema que eu considero de extrema, de suma importância nós falarmos dentro da igreja. Eu acho que nós devemos nos capacitar espiritualmente, mas nós não devemos padecer por falta de conhecimento também. Conhecimento científico, conhecimento de doenças. Esses temas que estão sendo tratados aqui, enfermidades da alma, têm sido temas maravilhosos, que eu acredito que têm sanado dúvidas, quebrado tabus de muitas pessoas. E esse tema de hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre algo muito dito, muito comum na linguagem popular, muito comum se falar entre as pessoas sobre esse assunto que é a depressão. Então o tema de hoje é combatendo a depressão, o mal do século. Todo mundo já ouviu falar em depressão? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Não? Levanta a mão assim, quem já ouviu falar sobre depressão? E muitas vezes a gente escuta sobre esse tema e eu vejo que em conversas, quando a gente escuta pessoas citando, muitas vezes usa esse termo erroneamente. Então hoje eu quero passar para vocês o conhecimento. Primeiro, o conhecimento científico, o que é de fato essa depressão? O que é de fato depressão? É uma doença? Crente pode ter depressão? Pastor pode ter depressão? Ministros podem ter depressão? Então nós vamos falar sobre isso. Eu acredito que você já ouviu falar muitas vezes sobre isso, não é verdade? Alguns comentários, e hoje eu vou expor para vocês aqui, de fato, o que é, e depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a Bíblia nos dá, e o maior exemplo de todos, que eu vou falar para vocês no final. Então, para a gente começar a discutir sobre isso, eu queria fazer uma diferença que eu acho muito importante. Quando eu escuto as pessoas dizendo sobre isso, fulano, todo mundo já escutou, fulano está deprimido, ciclano é uma pessoa muito deprimida, não é verdade? A gente já escuta muitas vezes as pessoas dizerem isso. Só que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa ter, às vezes, uma oscilação de humor, estar talvez deprimida, e uma pessoa sofrer de uma doença psiquiátrica chamada depressão, ou transtorno depressivo maior. Então a gente escuta muitas vezes, a pessoa passou por um problema, por uma perda, está num momento de luto, ou a pessoa está passando por uma dificuldade financeira muito grande, teve uma perda familiar, teve separação, e as pessoas dizem, nossa, fulano está depressivo. Então eu queria dizer para vocês que depressão é uma palavra frequentemente usada para descrever nossos sentimentos. Todos se sentem para baixo, de vez em quando, ou, como as pessoas dizem, de alto astral às vezes. Tais sentimentos são normais. Então, todo mundo tem dias bons e tem dias ruins. Tem dia que você acorda meio para baixo, tem dia que você acorda muito alegre. Tem dia que você está muito bem disposto a fazer algumas coisas, e tem dia que você não acorda assim. Mas esses dias que você não acorda assim, que você acorda de baixo astral, às vezes você está preocupado com alguma coisa, às vezes você está triste, angustiado, ansioso, preocupado. Significa que você está com depressão?
Não. Significa que você está passando por uma oscilação do seu humor, que isso é normal. Todo mundo passa por problema, não é verdade? Todos nós, desde o momento que nós acordamos, ao dormir, nós passamos por problemas que afetam a nossa emoção. O nosso emocional, a nossa psique, ela está totalmente vulnerável a fatos externos, eventos que ocorrem no nosso dia a dia. E para te fazer entender melhor um pouco, tem uma comparação simples que dá para você conseguir entender isso. Então, o que é uma pessoa que sofre dessa doença, depressão, e o que é uma pessoa que tem uma oscilação, né, no seu humor, que às vezes está deprimida. É uma comparação que eu queria fazer entre o clima e o tempo. Por exemplo, o clima, a gente vai ilustrar aqui como o estado de humor de uma pessoa. Então, o clima das regiões, você concorda comigo que eles são estáveis? Né? Nós temos climas tropicais, o clima, que mais? Subtropical, e etc. Nós temos vários tipos de clima. Cada região, por exemplo, do Brasil, tem um clima específico. Aquele clima, ele pode sofrer algum tipo de variação, mas ele é estável. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, nós não temos neve, por exemplo. Alguém um dia viu falar que no estado de Goiás nevou? Não, porque o nosso clima ele é estabelecido. Com chuva, sol, mas ele está estabelecido. Já se você for para outros polos, é sempre neve e nunca tem sol. O clima tropical, por exemplo, ele exclui a incidência de neve, que eu disse. O clima polar exclui a incidência de você não pode sair para tomar um banho de sol. Mas você vai ter dias de sol num clima polar, concorda comigo? Você tem sol também, você tem neve, mas você tem sol. Aqui nós temos sempre um clima estabelecido, mas nós podemos ter dias chuvosos, dias muito quentes, por sinal em Goiânia o tempo varia muito. Então há uma diferença muito grande entre clima e tempo. Apesar do tempo variar, aqui em Goiânia principalmente, semanalmente ou diariamente, tem dia que a gente acorda, tá muito frio para nós, né? 20 graus, 18 graus. Daí vai passando a tarde, vai ficando 20, 25, não é? Muda muito o tempo. Mas o nosso clima não deixa de ser estabelecido. Então, essa é a diferença. O clima representando um estado de humor, por exemplo, de uma pessoa que é depressiva mesmo, tem depressão. O estado de humor dela é estabelecido, é crônico, ela tem uma doença que se chama depressão. Então, ela vai ter um humor deprimido sempre. Está característico ali, porque ela tem aquela doença. Agora, uma pessoa que não sofre de depressão, ela tem dias bons e ruins, o tempo dela vai variar. O clima dela é estabelecido, ela é uma pessoa saudável, é feliz, não tem depressão. Mas ainda assim, ela acorda triste, algum dia, acorda desanimado. Deu para vocês entenderem mais ou menos essa diferença entre clima e tempo, entre as variações do humor? Mais ou menos isso. Eu vou tentar usar assim com vocês linguagens mais que vocês venham a entender, linguagens mais populares, porque não adianta a gente usar termos muito científicos e que a gente usa na psicologia ou na psiquiatria e vocês não entenderem. Então, eu quero tentar trazer o mais próximo da nossa realidade para vocês entenderem. Eu já falei sobre isso. Então, vamos falar o que é de fato isso. O que é de fato a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Resumindo, como eu coloquei ali embaixo, a depressão ela é uma exaustão emocional, psíquica, física. Então a pessoa chega no último grau da sua emoção. É uma exaustão geral do seu corpo, tanto com sintomas emocionais e a maioria das vezes com sintomas físicos também, que a gente chama de sintomas psicossomáticos. Já ouviram falar, por exemplo, de pessoas que vão ao consultório médico e às vezes tem um problema no estômago, desenvolvem um tipo de gastrite, outros estados mais avançados vêm uma úlcera, e a pessoa não descobre a causa daquilo.
Nós já ouvimos falar de muitas doenças que são causadas pelo nosso emocional. Então, eu quero exemplificar com isso para vocês, que está totalmente ligado. Antigamente, antes da psicologia se tornar uma ciência, isso era muito comum fazer uma secção, uma separação entre mente e corpo. Era separado, uma coisa, outra coisa. Hoje não. Tudo está ligado. O seu psíquico, com o seu emocional, com o seu físico, tudo é ligado. Se você sofre algum evento externo, isso ocorre e isso afeta no seu corpo todo. É importante, então, a gente distinguir a tristeza patológica, né, que no caso é a depressão, daquela tristeza transitória que nós falamos, que acontece por eventos difíceis, desagradáveis, que são inerentes à vida. O que acontece nos quadros de depressão? Diferente dos quadros onde há uma tristeza às vezes grande, mas que não é a doença a depressão. Na depressão, a tristeza ela não acaba. É uma tristeza sem fim. E que por muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem. Então, às vezes não aconteceu nada, ela não perdeu ninguém, ela tem uma família estruturada, ela está na igreja, ela tem uma vida espiritual boa, ela tem tudo. Mas de repente vem uma tristeza profunda, mas é uma tristeza muito profunda. A gente não está falando aqui de uma tristeza que você consegue resolver, por exemplo, orando, lendo a Bíblia, cantando, vindo à igreja, saindo com pessoas. Não. Quando a pessoa tem depressão, essa tristeza não tem fim, não acaba. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. E desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. Esse é um das principais características de uma pessoa que sofre de depressão. Primeiro, o humor muito deprimido, rebaixado. E a gente chama esse fenômeno, a perda desses interesses que antes a pessoa tinha, de anedonia. Então, a anedonia ela é muito característica na pessoa que tem depressão. Por exemplo, você pensa em uma coisa que você gosta muito de fazer. Os homens, por exemplo, gostam muito de jogar futebol. Mulheres, eu gosto muito de, nos meus momentos de lazer, ir ao salão, fazer minha unha, arrumar meu cabelo. A pessoa, quando está deprimida, ela mesmo antes, gostando muito disso, ela perde totalmente o prazer. As pessoas podem chegar para ele, se for um homem, vamos jogar bola? Não quero, não me interesso, perde totalmente o interesse. Aquilo que antigamente a pessoa fazia com muito prazer, com muita euforia, hoje ela não faz mais. Hoje isso não faz diferença mais para ela. E isso é uma coisa brusca, assim, pode ser realmente uma hora para outra. Esse é um dado muito importante que eu quero passar para vocês. A depressão, ela é a segunda doença que mais incapacita as pessoas. E ela atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Esses são dados da OMS. Olha do que nós estamos falando, de uma doença de extrema relevância. Atinge 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros da depressão, ela varia de intensidade. Vou dizer para vocês assim, em 3 estágios, leves, moderados e graves. Depende o tanto de sintomas que vão se aglomerar nessa pessoa e o grau de debilidade que vai causar a pessoa. Então, tem pessoas que, não que um seja mais grave do que o outro. Se a pessoa tem a doença e sim está instalada, ela vai ser grave sempre. Mas existem pessoas, por exemplo, no estágio muito crônico da depressão, que elas não conseguem se levantar da cama, elas não conseguem mais tomar banho, elas não querem fazer a higiene pessoal, ela não quer comer, ela só fica na cama prostrada, no quarto escuro, não quer ver ninguém, não vê gente, não quer sair, se irrita com as pessoas. Então esse é um estágio grave. Então a pessoa deixa de trabalhar, a pessoa deixa de vir à igreja, a pessoa deixa de realizar suas atividades sociais, perde o convívio com a família. Então esse é o estágio mais grave. E o mais grave de todos, a pessoa comete suicídio. E a doença, quando eu estava estudando, eu achei esse dado interessante. É a doença menos diagnosticada. Apesar de ser a doença, uma das doenças que mais incapacita, é ainda uma das doenças menos diagnosticadas.
Primeiro, por quê? Por ignorância das pessoas. A maioria das pessoas não encaram depressão como doença. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Segundo, falta de oportunidade de se tratar. Então, às vezes a pessoa não conhece os tipos de tratamento que existem, a pessoa tem preconceito a fazer psicoterapia, tanto com um psiquiatra quanto com psicólogos. E terceiro, a pessoa mesmo, ela rejeita, ela não aceita a depressão como doença. E tem outro dado também, que muitas vezes a pessoa vai ao médico e ela é diagnosticada de forma errada. Então, por isso que às vezes os dados que a gente pega, em porcentagem, tem muito poucas pessoas diagnosticadas, mas não é porque tem poucas pessoas que têm depressão. É porque muitas vezes as pessoas não procuram ajuda ou, quando procuram, são diagnosticadas de forma errada e tem-se o tratamento errado. Vamos falar então das causas da depressão. O que causa essa doença? Eu queria muito poder chegar aqui e dizer para vocês, olha, a depressão é causada por isso, e pronto, se a gente fizer isso, fizer aquilo, a gente não tem depressão. Mas, infelizmente, isso não é possível, porque esse é um assunto ainda muito estudado e muito discutido, porque não se existe uma causa fixa da depressão, existem vários fatores. O primeiro fator que existe é o fator genético, que a gente chama de fatores endógenos. Então, são coisas que ocorrem dentro de você, dentro do seu organismo. Por isso que depressão é doença. Assim como você, às vezes, tem uma alteração na sua pressão, a depressão tem alterações no seu cérebro. Então, envolvidos no caso de depressão, nós temos desequilíbrio bioquímico dos neurônios, responsáveis pelo controle do seu estado de humor. Ou seja, uma pessoa que sofre de depressão, ela tem uma alteração dos neurotransmissores no cérebro. Então, não vai ser igual de uma pessoa que não tem. Por isso que usa-se os antidepressivos para voltar ao normal essas conexões. Só que, apesar de ter esse fator genético e comprovado também, pessoas que têm pacientes com depressão na família tem maior probabilidade de desenvolver depressão também. Só que, apesar de tudo isso, nem todas as pessoas que nascem com essa predisposição genética têm depressão. E aí entram alguns fatores exógenos, fatores externos. Então, vamos lá, uma pessoa nasceu com essas predisposições genéticas, certo? Assim como uma pessoa nasce com essas predisposições para ter câncer, desenvolver um câncer. Então a pessoa nasce com isso, mas vamos colocar duas pessoas diferentes, que nasceram, se fosse possível identificar, nasceram com essas mesmas predisposições genéticas para desenvolver depressão. E elas passam por situações similares, passam por perda de entes queridos, sofrem abandono dos pais e são molestadas sexualmente, por exemplo. São fatores que a gente chama de gatilhos que desencadeiam a depressão. Então, a gente tem os fatores genéticos que, unidos aos fatores externos, eles podem desencadear naquele momento, dependendo da pessoa, a depressão. Mas acontece que nós, seres humanos, somos muito diferentes um do outro. Então, dentro da psicologia, a gente chama que existem pessoas mais resilientes do que outras. O que é isso? Existem pessoas que conseguiram formar em si estratégias internas, emocionais e psíquicas muito mais fortes do que outras pessoas. Então, esse mesmo indivíduo, os dois, passam pelas mesmas circunstâncias. O que se explica um desenvolver e o outro não? Isso a psicologia, a psiquiatria ainda não consegue mensurar. Porque existem pessoas que de fato são mais resilientes do que outras. Então, se fosse regra, toda pessoa que vai passar por problema, todo mundo seria depressivo, concorda? Se todo mundo que passasse por problemas, situações críticas e traumáticas, nós teríamos, acho que 80% da população, 90% deprimida, sofrendo de depressão. E não é isso que acontece. A gente tem casos registrados de gêmeos, por exemplo.
univitelinos que um desenvolve e o outro não. Apesar da genética ser um fator de extrema influência, mas existem esses fatores exógenos também, os fatores externos que vão contribuir ou não. E a resiliência da própria pessoa. Como que é feito, então, o diagnóstico da depressão? Eu vou citar aqui para vocês todos os sintomas de uma pessoa que sofre de depressão. Esses sintomas são tirados de um manual que se chama DSM-4, que os profissionais de saúde utilizam. É um manual de diagnóstico estatístico, ele é diagnóstico e estatístico sobre transtornos mentais. Então eu vou citar para vocês aqui todos os sintomas que o DSM nos descreve de uma pessoa que sofre de depressão. Para a pessoa ter, então, ser caracterizada como ela possui um transtorno depressivo, ela precisa apresentar, quando eu começar a ler aqui, às vezes um vai falar, nossa, eu tenho depressão, eu estou sentindo isso. Nossa, eu sou depressivo. Não, não é assim não. Existem, dentro de todos os sintomas que eu vou citar para você, você precisa possuir a maioria deles. Não é 1, ou 2, ou 3, não. Você precisa ter, no mínimo, 5 sintomas dos que eu vou citar aqui. Então, não precisa às vezes a gente vai reconhecer alguma coisa, alguma característica. Todos nós vamos sofrer algum dia de uma característica dessa, mas não significa que você é uma pessoa que tem depressão, ok? Então, não comece a ficar aflito aí. Eu vou ler para você, então. E outra coisa. Esses sintomas, além de você ter que possuir mais de 5 sintomas, você precisa estar sentindo esses sintomas diariamente, há no mínimo 2 semanas. Então vamos lá. Estado deprimido. Sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias. Anedonia, que a gente já falou, que é o interesse e o prazer diminuído para realizar a maioria das atividades. Então perdeu o interesse por aquilo que você achava interessante. Às vezes é preguiça mesmo, não começa a se identificar. Alteração de peso. Perda ou ganho de peso não intencional. Não é porque a pessoa está fazendo uma dieta. Às vezes a pessoa perde 10, 15 quilos, assim, muito rápido. Mas não é porque ela está fazendo dieta. E essa alteração do peso, tanto para mais quanto para menos. Ou a pessoa começa a comer compulsivamente e ganha muito peso. Distúrbio de sono. Insônia ou hipersônia. Praticamente todos os dias. Então, ou a pessoa dorme demais o dia inteiro. Se deixar, a pessoa vai dormir o dia inteiro. Ou a pessoa não consegue dormir. Ou ela tem dificuldade em pegar no sono, ou ela acorda várias vezes durante a noite e não consegue dormir mais. Mais um sintoma. Outro. Problemas psicomotores. Ou a pessoa está muito agitada, uma agitação, ou uma apatia, quase todos os dias. Falta de energia, fadiga, aquela perda de energia diariamente. A pessoa se sente fadigada. Sabe aquele dia que você trabalha demais, assim, só para ter uma noção, né? Você trabalha muito, 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 você chega em casa assim, você não consegue fazer mais nada, nem televisão você quer assistir. A pessoa está numa fadiga muito grande, há uma falta de energia, uma falta de interesse em tudo. Um outro dado, assim, não está aqui nessas características, mas eu quero puxar um gancho para te dizer. A pessoa que sofre depressão, ela perde esse brilho que a gente tem, por exemplo, de acordar todos os dias e você ser grato a Deus porque você acordou, porque você simplesmente está vivo. Ou aconteceu alguma coisa, um acidente, algo grave, alguém foi curado e você agradece a Deus. Ou pelo simples fato de você olhar para o céu e ver um céu bonito e agradecer a Deus por isso. Não, a pessoa que sofre de depressão, ela perde esse brilho, perde esse encanto. Nada mais faz sentido, nada mais tem beleza. É extremamente tudo muito monótono, tudo muito chato, tudo muito fadigante, tudo muito ruim de se fazer. A pessoa sente uma culpa excessiva, esse é o 7º sintoma. Sentimento permanente de culpa e inutilidade. Então a pessoa se culpa o tempo todo por defeitos ou por situações que ela passou e não conseguiu. Ela se sente extremamente culpada por coisas de vários anos atrás e ela carrega essa culpa todos os dias. E ela se sente inútil.
Eu sou incapaz para fazer qualquer coisa. A gente tem casos de promotores, de pessoas muito bem-sucedidas que gostavam do que faziam e passaram a perder totalmente o interesse do trabalho, se tornou algo totalmente ruim de se fazer. 8ª característica: dificuldade de concentração. Habilidade frequentemente diminuída para pensar ou para concentrar. Então a pessoa perde essa capacidade de sentar, pegar, ler um livro, ficar ali 1, 2 horas lendo, não dá conta. Ela não consegue se concentrar, ela não consegue ficar por muito tempo ali fazendo uma atividade. 9, ideias suicidas. A pessoa pensa em morrer ou pensa em se suicidar constantemente. Ainda que ela não faça, mas ela pensa isso constantemente. E eu quero dar um outro dado para você. Não subjugue uma pessoa que tem depressão e que pensa sobre suicídio. Não subjugue, porque ela de fato tem a capacidade de tirar a própria vida. E eu vou te mostrar que não é por demônios, não é motivos, não são causas espirituais. A revista nos traz alguns tipos de depressão. E eu queria falar para vocês de uma que eu acho mais relevante falar, porque nós temos muitos casos às vezes, né? Na igreja a gente tem muitas mulheres que ficam grávidas, que dão à luz, que é a depressão pós-parto. É muito comum. Existem 2 fatores. A mulher, quando dá à luz, durante a gestação toda ela sofre, né, uma alteração hormonal muito grande, durante 9 meses. E aí de repente ela dá à luz. E isso vai sofrer uma queda brusca. A mulher é normal, eu vou falar aqui que é diferente de um estado de tristeza, de choro fácil, que a maioria das mulheres que dão à luz tem. Passam por isso às vezes 1, 2 semanas, 5 dias, é o normal. A mulher se sente triste, se sente um pouco incapaz, chora, isso é normal. Mas é diferente de uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma depressão. Ela inicia-se nos primeiros 6 meses após o parto. Então, nos primeiros 6 meses, a mulher vai desenvolver. É uma depressão que inclui todos os sintomas que eu citei e torna a mãe incapaz de realizar seus afazeres, incluindo o cuidado com o bebê. Ou seja, essa tristeza, se durar mais de 2, 3, 4 semanas... Se essa mãe que acabou de dar à luz, ela começa a perder o interesse, até mesmo em cuidar de tudo, de cuidar de si, isso envolve o bebê. Então, mães que sofrem de depressão pós-parto, muitas vezes o filho tem que ser tirado da mãe, até a mãe se tratar. Por quê? Se deixar, o bebê morre nas mãos dela. Porque essa falta de energia é para tudo, é para si e para o outro. Então, ela não vai dar banho no bebê, ela não vai amamentar, ela não vai pegá-lo se ele estiver regurgitando e engasgar. Então, é algo muito sério, que às vezes não é dito. Então, se por um acaso você conhece alguém, né, às vezes, não, fulano está falando aí que tem depressão pós-parto. Não. Se de fato tem, é algo muito grave e que precisa ser avaliado. Vamos para o tratamento, então. Como que se trata? Respondendo à pergunta que ele fez. Depressão ela pode ser diagnosticada tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra. Porém, o tratamento medicamentoso, ele é feito somente pelo psiquiatra. O psicólogo, ele pode diagnosticar, ele pode tratar com psicoterapia, e se ele ver necessidade, dependendo do grau de depressão que a pessoa está, ele vai encaminhar essa pessoa, esse paciente, a um psiquiatra que vai tratá-lo conjuntamente com remédios. Então, a gente tem tratamento psicoterápico, com psicólogos, que vai auxiliar na reestruturação psicológica desse indivíduo, além de aumentar a sua compreensão sobre o processo de depressão, que é uma das coisas mais importantes que a pessoa precisa entender. Ninguém trata aquilo que não se conhece. Então, a pessoa não pode ser tratada se ela não sabe o que ela tem. Então, isso é um dos objetivos que a psicoterapia tem. E na resolução de conflitos do próprio paciente, o psicólogo vai auxiliar essa pessoa a lidar melhor com esses conflitos do dia a dia, que vai diminuir o impacto pelo estresse. Segundo tratamento, farmacológico.
Nós temos hoje mais de 30 tipos de antidepressivos. Escuta-se muito dizer, que é outra coisa que eu quero dizer aqui que é errado dizer. Se até temos médicos aqui, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Existem mais de 30 tipos de antidepressivos. As pessoas costumam muito dizer, você não pode tomar remédio, você vai ficar viciado. Quem já ouviu falar isso? Você vai virar dependente, você vai tomar remédio a vida inteira. Não, isso não é verdade. Hoje em dia existem antidepressivos que são muito mais evoluídos do que há alguns anos atrás, que de fato existia esse tipo de dependência. Hoje não existe mais. Existem muitos antidepressivos muito melhorados, muito mais evoluídos, que a pessoa não fica dependente. Então isso é um mito, isso é uma mentira. Existem pessoas que necessitam tomar antidepressivos o resto da vida, porque tem um grau de depressão associado a algum outro tipo de transtorno mental que necessita tomar antidepressivo ou outros associados com outros medicamentos a vida toda. Existem pessoas que tomam por precaução, existem pessoas que tomam por um tempo e aí vai diminuindo, o que a gente chama de desmame do remédio. A pessoa vai diminuindo a dose aos poucos e aí para. Então não existe isso de falar, não vou tomar antidepressivo porque eu vou ficar viciado. Isso é uma mentira. Alguns necessitam da associação de outros medicamentos, como ansiolíticos, antipsicóticos. Tem um tipo de depressão que é psicótica. A pessoa, então, ela começa a ter delírios, alucinações, ela vê, ouve vozes. Então, nesses casos, tem que ser associado a outro tipo de medicamento, além do antidepressivo. Agora eu vou te falar de coisas assim, extremamente importantes para nós como igreja. Eu vou te dizer aqui alguns fatores que já foram comprovados pela ciência que contribuem para o tratamento da depressão. Não que esses sejam tratamentos. Eu vou te dizer fatores que contribuem. O primeiro, a fé. Ter uma crença, orar, ler a Bíblia, ir à igreja. Pessoas que têm essa prática, os tratamentos corretos associados, têm uma evolução muito maior. Segunda coisa, atividade física. Por liberar hormônios que trazem prazer. E a pessoa com atividade física diariamente, associado com os outros tipos de tratamentos que ela necessita, também contribuem. Outra coisa é o apoio da família, dos amigos, as pessoas entenderem, não criticarem, não julgarem. Agora nós temos os fatores negativos. Quando não é feito diagnóstico ou tem ausência do tratamento. Se a pessoa não é diagnosticada, ela não tem como ser tratada. Ou a pessoa é diagnosticada e não quer se submeter aos tratamentos que foram oferecidos. Então essa pessoa vai continuar tendo depressão o resto da vida. Eu vou te mostrar agora consequências da ausência do tratamento. As pessoas que sofrem de depressão e que não passam, não se submetem ao tratamento, elas vão viver uma agonia mental, emocional e física tão grande que, como consequência disso, essas pessoas vão passar a ter problemas de relacionamento pessoal, familiar, profissional e espiritual. E eu vou te explicar o que são essas consequências espirituais. Como que essas pessoas são tidas pela sociedade? Pelas pessoas que não conhecem. É muito preguiçoso. Esse cara está com preguiça, não tem depressão não. Ela está inventando desculpa para não fazer o que precisa. É lento demais, preguiçoso demais, demora 1 hora para fazer uma coisa e não termina. Lerdo. Falta iniciativa nessa pessoa, falta vontade. Então essas pessoas são estigmatizadas pela sociedade dessa forma. Agora eu vou te dar um dado muito importante que vai explicar o que eu vou dizer daqui a pouco. Escute isso. Se você quiser, até anote. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. Eu vou te explicar o que é isso. A pessoa sofre de depressão, ela tem todas as consequências que eu te disse e tem uma consequência espiritual. Por quê?
Concorda comigo que se essa pessoa perdeu a vontade de fazer a maioria das coisas da vida dela, se for um cristão, o que ele vai perder? Vontade de ir à igreja, vontade de ler a Bíblia, vontade de orar. Mas esses são sintomas, são causas, não são as causas. Esses são sintomas espirituais que as doenças psíquicas sofrem. E aí o que acontece? As pessoas dentro da igreja viram e falam o quê? Como que elas são estigmatizadas dentro da igreja? Essa pessoa está fria na fé, está longe de Deus, possuído por demônios, fraco espiritualmente, está em pecado. E aí o que nós fazemos com essas pessoas dentro da igreja, onde seria um lugar onde nós deveríamos tratar e acolher essas pessoas? Nós expulsamos essas pessoas daqui e nós fazemos essa pessoa se aprofundar em níveis muito maiores. Queridos, nós precisamos parar de ter essa perca de conhecimento e espiritualizar tudo. Entendam que depressão é doença. Então, se uma pessoa está doente, não é porque ela não está fazendo, porque ela é preguiçosa, porque ela não tem vontade, falta iniciativa. E dentro da igreja, essa pessoa não está distante de Deus, ela não está fraca espiritualmente, ela não está em pecado. Observe que esses são sintomas, mas as causas não são espirituais. As causas da depressão nós já vimos. São internas do organismo, genético, fatores externos. Como que eu posso explicar a causa de uma doença espiritualmente se a sua causa não é espiritual? Amém? Os cristãos têm costumes de ter sempre explicações próprias para causas e tratamentos de doenças mentais e emocionais. Na verdade, não são só nós cristãos. Eu observo, nós temos mais psicólogos aqui, as pessoas, quando se dizem de doenças emocionais, mentais, todo mundo tem um diagnóstico. Todo mundo tem um palpite, todo mundo tem um tratamento. Todo mundo sabe a causa. Não é verdade? Todo mundo dá palpite. Ah, não, você está é porque você perdeu aquilo, você perdeu isso. Não, você vai para a igreja, você ora que vai passar, que vai melhorar, querido. Depressão é doença. Nós não podemos diagnosticar por conta própria. E não podemos dar o tratamento para a pessoa de forma errada. Sabe por quê? Senão, essa pessoa pode cometer suicídio. E aí? Sério isso. Precisamos entender que, apesar de ter sintomas espirituais, as causas não são espirituais. Em algumas doenças mentais e depressão grave, agora eu vou te explicar onde entra o lado espiritual. Em algumas doenças mentais e em depressões crônicas, eu concordo em te dizer que o diabo, ele encontra lugar para agir. Aí eu concordo com você. Por quê? Uma pessoa que sofre de algum transtorno mental ou psíquico, ela está totalmente desorganizada psicologicamente. A sua mente, o seu cérebro, não existe nada normal como uma pessoa que não existe, que não tem, concorda comigo? O diabo, então, vai incentivar, por exemplo, essa pessoa a se matar. Ele vai utilizar do seu delírio, da sua alucinação, do seu grau de comprometimento para aproveitar daquilo e fazer uma festa. Mas não significa que isso é porque a pessoa está endemoniada. A causa não é essa. Entenderam? Nós não vamos mais estigmatizar pessoas dentro da igreja que têm depressão como possessas. Querido, se você tem algum tipo de doença, você precisa procurar tratamento. Se você sofre de pressão alta, você precisa procurar um médico. Se você tem um problema cardíaco, você precisa procurar um cardiologista. Se você tem um problema nos ossos, você tem que procurar um ortopedista. Se você tem um problema hormonal, você procura um endócrino.
Por que quando você tem problemas mentais, emocionais e psíquicos, você não se dá o direito de procurar um profissional da saúde também? Um psiquiatra, um psicólogo, não é coisa de doido não, é coisa de gente que quer se tratar, quer ser saudável. Jesus mesmo disse em Mateus, eu quero ler para você, Mateus 9:12. Ele disse que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Foi Jesus que disse, não é eu que estou falando não. São os enfermos que precisam de médico. Meu irmão, eu creio, porque eu, além de ser psicóloga, eu sou ministra de Deus, ministra da palavra, e creio sim que Deus pode te curar de qualquer tipo de mal que você enfrenta, seja ele psíquico, seja ele físico. Eu creio que Deus pode e tem poder para te curar da depressão. Mas se Ele não te curar, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Se Deus não te curar do seu problema cardíaco, procure um cardiologista. Amém? Deus tem poder sim, mas nós precisamos entender que Deus também usa os médicos para te curar. Deus usa a medicina para te ajudar. Senão Jesus não tinha falado isso. Esclarecimentos. Buscar ajuda médica e psicológica não diminui a sua fé e nem a sua condição cristã. Você é pastor, você é ministro, você é diácono, você é líder, você está sujeito a ter depressão. E você procurar um profissional não te diminui como cristão e nem a sua fé. Tomar antidepressivos prescritos pelo seu psiquiatra não é pecado, nem ausência de fé ou comunhão com Deus. Você pode ser um crente, você pode ser pastor, você pode ser ministro, cheio, escute isso, cheio do Espírito Santo. Você pode ser de fato um crente que tem muita intimidade com Deus, mas você ainda assim continua sendo um ser humano vulnerável a qualquer tipo de doença, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de coisa pode te atacar. Você não pode ter uma gripe? Estou gripada hoje. Você não pode ter qualquer outro tipo de doença? Por que a depressão é do diabo? Você está vulnerável, meu querido. Não diminua aquele que sofre disso, porque você está fazendo a dor dessa pessoa ser muito maior. Então, se um dia você vir um pastor sofrendo de depressão, não o critique. Não fale que ele tem menor fé e menor comunhão ou que ele está em pecado. Ele sofre de uma doença, como você pode sofrer de uma diabetes, como você pode sofrer de uma pressão alta, como você pode sofrer de um problema cardíaco. Não existe diferença. Deus pode e tem poder para te curar de qualquer doença, inclusive da depressão. Porém, se Ele não te curar, procure ajuda. Pode ser que o seu tratamento também seja somente espiritual, como eu disse. Que Deus te cure. Talvez hoje aqui Deus vai te curar e eu creio nisso em nome de Jesus. Deus tem poder para isso. Se entrou alguém aqui hoje sofrendo de algum tipo de transtorno, de dificuldade, de angústia, de ansiedade, seja o que for, de depressão, eu creio nisso, que Deus tem poder para te curar. Deus fez isso, a gente vê na Bíblia, com o salmista do Salmo 116. Vou ler um pedacinho aqui para você. O salmista, ele começa do contrário, já falando o tratamento, e depois ele vai verbalizando para Deus seus sofrimentos internos. Ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram. A angústia e angústias do inferno, ou seja, ele estava profundamente angustiado e sentindo sim vontade de morrer. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Ele tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples. E fui abatido, mas Ele me livrou. Aqui nós temos um caso
de uma pessoa, eu não posso dizer que estava sofrendo 100% que tinha depressão, mas nós temos uma pessoa aqui que tem características depressivas, concordam comigo? Vontade de morrer, angústia, tristeza muito grande. Só que quem foi o psicólogo e o psicoterapeuta dele naquele momento foi o Senhor. Ele começa dizendo que ele ama o Senhor por isso, porque ele ouviu a súplica e a sua oração. Talvez hoje aqui, somente Jesus pode ser o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu tratamento, e eu creio nisso. Mas se não for, procure os outros tratamentos que existem. Amém? Eu tinha alguns dados importantes aqui, só vou citar um, porque eu quero falar algumas outras coisas. 15% das pessoas depressivas que não são tratadas cometem suicídio. 15%. E 80% das pessoas que cometem suicídio, a causa é por algum tipo de desordem psíquica. Ou seja, se a pessoa sofre de algum transtorno mental, de um transtorno de humor, como a depressão. Dados importantes. E agora eu quero falar para você, acho que da parte mais importante. De tudo isso que a gente viu, de tudo isso que a gente entende. Eu quero mostrar para vocês aqui como nós vamos blindar as nossas emoções. Assim como fez Jesus. Eu vou te dizer aqui de um homem que foi como eu e você. E que ele teve todos os motivos e todas as circunstâncias favoráveis para que ele desenvolvesse algum tipo de sofrimento psicológico, abatimento, desenvolvesse até uma depressão. Eu vou te falar de um homem que ele sim é o único espelho e modelo que eu e você podemos seguir, que é o Senhor Jesus. Eu não estou te dizendo que se você seguir a Cristo e ter as virtudes que Cristo teve, que você não vai, que você está excluído da possibilidade de ter depressão. Não é isso que eu estou te dizendo. Mas eu vou te dar aqui armas para você conseguir lidar melhor com essas situações que poderiam desencadear uma depressão em você. Nós cristãos podemos suportar melhor as emoções, o estresse, as ansiedades, as angústias, pois nós temos nele o nosso maior exemplo a ser seguido. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Jesus, ele é o nosso referencial de saúde psíquica. E eu vou te dar alguns exemplos. Quando eu lia sobre a passagem nos evangelhos, que nos fala da prisão e da crucificação de Cristo, todo aquele momento em que Jesus Cristo passou, como nós temos tantos exemplos que nós podemos tirar para nós. Como Jesus nos dá uma aula de psicologia. Eu sei que a psicologia é muito recente, mas para mim, o primeiro maior psicólogo que já existiu foi Jesus Cristo. E eu vou te mostrar um exemplo. A traição de Judas. Quando Jesus estava lá no Getsêmani orando com seus discípulos, e ele estava com 3 discípulos mais achegados. Um deles era Pedro. E de repente ele acaba de orar e a Bíblia diz que por 3 vezes ele foi, voltou e encontrou os seus discípulos queridos ali naquele momento, que serviriam de suporte para ele, dormindo durante 3 vezes. Ele não teve ali o apoio que ele precisava de ter das pessoas que ele amava. E aí ele escuta um barulho, ele vê que está chegando o seu traidor. Ou seja, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus já havia falado isso quando estava na ceia com os discípulos, na última ceia. Ele disse que um dos 12 que estavam ali iriam traí-lo. Ou seja, Jesus já sabia. E ainda assim ele ceiou com Judas, andou com Judas. E quando Judas chegou e os soldados perguntaram, quer dizer, Jesus antecipou a pergunta. Jesus disse, em Marcos diz que ele disse
a quem buscais? E os soldados disseram, Jesus, o Nazareno. E Jesus disse, sou eu. E a Bíblia relata em um dos evangelhos que os soldados, naquele momento, caíram ao chão. Por que será que eles se espantaram tanto? Será que é de se espantar mesmo uma pessoa prestes a ser presa, prestes a ser crucificada e morta, agir com tamanha tranquilidade e naturalidade como Jesus agiu? E além disso, ele ainda sabia que o seu traidor estava ali à sua frente. E aí Judas vem, o sauda, Rabi, e o dá um beijo no rosto. Aquele era a senha da entrega de Jesus aos soldados. Sabe o que Jesus fala para Judas? Ele diz assim, lá em Mateus 26:50, Jesus olha para Judas e diz, amigo, para que viestes? Amigo. Jesus chama Judas de amigo. Não foi Judas que chamou Jesus de amigo. Foi Jesus que chama o seu traidor ali à sua frente, que ele sabe que iriam entregar. Tinha acabado de o beijar no rosto. Jesus já sabia que aquela era a senha para ele ser preso. Jesus olha para Judas e o chama de amigo. Jesus poderia muito bem, se fosse eu e você, se coloque nessa situação. Você tinha acabado de sofrer, porque Jesus não estava orando ali à toa. Na Bíblia fala que o seu espírito estava aflito, ele estava angustiado, porque ele sabia que já era chegada a hora. Ele poderia muito bem ter exposto Judas. Ele poderia ter falado, Judas, eu te dei uma chance de consertar e você ainda assim não consertou. Quantos de nós faríamos isso? Se você tem uma pessoa que te persegue, que é contra você, se você soubesse o que essa pessoa faria, qual seria a sua atitude? Jesus foi de uma serenidade e de uma fortaleza emocional e psíquica tão grande, que ele não fugiu, ele fez questão de ser preso, ele mesmo se entregou e ele não expôs e nem disse nada a seu favor para Judas. Ainda o chamou de amigo. A atitude de Jesus nos mostra que ele era forte nas suas emoções. Não era de um pobre coitado, mas de um homem indescritivelmente forte. Alguém que sabia proteger as suas emoções. Ele era livre. O mais livre de todos ali era ele, mesmo ele estando preso. Ele insistiu para ser preso, não tentou fugir como qualquer réu faria. Qualquer pessoa que se soubesse que alguém ia chegar para te prender, a primeira coisa que ia tentar fazer era fugir. Ele não fez. Ele poderia e tinha todos os motivos para ter descarregado sua dor em Judas, mas ele não fez. Ele foi gentil. Ele era o mestre do amor. Lendo isso, eu comecei a observar. Falei, como que Judas traiu Jesus? Com um beijo. Por que será que Judas escolheu um beijo para trair Jesus? Porque não existiria outra forma de ele encontrar algo. Ele não tinha nada contra Jesus. Ele não tinha nada para dizer a respeito daquele homem. Ele não tinha nenhuma acusação. Ele não tinha nenhum ato violento de Jesus. Ele nunca teve, quanto à personalidade e o caráter de Jesus, circunstâncias ou situações em que Jesus havia sido hostil, que Jesus houvesse falado palavras torpes. Talvez se eu e você, nós tivéssemos um traidor, nós tivéssemos um inimigo, e ele tivesse que fazer algo contra mim ou você, com certeza não seria um beijo. Às vezes a gente levaria tapa na cara, levaria um empurrão, levaria um soco, mas não um beijo. Talvez um dia, se formos traídos, os nossos traidores teriam sim argumentos para nos atacar e usariam uma senha muito mais grosseira, mas o mestre do amor
era inatacável. Até nisso. Só um beijo poderia identificá-lo. Ele era humilde, era submisso. Em Mateus 26, 53, Jesus nos mostra que ele poderia ter acabado com tudo aquilo. Ainda ele sendo homem, estando na condição humana limitada, ele nos mostra nesse versículo que ele poderia ter acabado com tudo isso. E eu vou ler para você o pedaço. Mateus 26, 53. Ele diz assim, para Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você concorda comigo que Jesus poderia ter invocado quantos anjos ele pudesse e quebrado aquelas algemas, tirado todos dali, todos os soldados correriam e ele seria livre, liberto e teria mostrado naquela hora que ele era Deus. Além de ser homem, de estar naquela condição, ele tinha poderes divinos. Mas Jesus não o fez, porque ele preferiu fazer a vontade plena do Pai. O outro exemplo que eu queria te dar, para nós encerrarmos, quando Pedro nega Jesus, se você ler de uma forma muito rápida, você não vai se atentar aos detalhes, mas em Lucas, ele nos fala que em Lucas 22, 61 e 62, vou ler para você. Lucas 22, 61 e 62. Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, pela terceira vez, olha o que acontece. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus disse alguma palavra para Pedro? Ele somente olhou para Pedro. Naquele olhar de Jesus, mesmo em uma situação tão drástica, dolorosa, ele estava sendo espancado, cuspido, acusado. Jesus estava em todas as circunstâncias de uma situação em que exige de uma pessoa um controle emocional muito grande. Qualquer um de nós, se estivéssemos apanhando, sendo julgados, cuspidos, acusados, se você visse na sua frente aquele que você tanto amava, como Pedro era chegado de Jesus, que tinha acabado de te trair pela terceira vez, talvez o mínimo que nós faríamos seríamos ignorar ou acusar. Mas Jesus olhou com um olhar tão doce e tão penetrante para Pedro, que somente aquele olhar fez com que Pedro se arrependesse. Às vezes a gente usa tantas palavras e as pessoas não caem, não se arrependem, mas Jesus usou apenas um olhar. O olhar dele expressava amor, doçura. Mesmo no caos, mesmo no deserto, Jesus florescia. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Que ainda assim que você esteja vivendo um caos, talvez você não tenha depressão, mas talvez você sofre de tantas coisas, você tem tido tantas ansiedades, tantas angústias. Eu quero ministrar sobre a sua vida e quero que você hoje receba de Deus e que você venha florescer, ainda que você esteja no deserto. Que como Jesus nós sejamos fortes nas nossas emoções. Você pode ficar em pé? Jesus venceu toda e qualquer circunstância, venceu a ansiedade. Jesus trabalhou como carpinteiro. Ele sabia que ele ia ser morto por aquela cruz e por aqueles pregos, e ainda assim ele escolheu trabalhar como carpinteiro. Você já imaginou que loucura isso? Ele foi testado na sua angústia e na sua ansiedade desde pequeno. Se você soubesse pelo que você iria morrer, talvez você fugiria daquilo o máximo que você pudesse. Eu faria de tudo para mudar as circunstâncias. Jesus conheceu o seu instrumento de morte.
Tanta gente que às vezes sofre, que nem sabe se é verdade. Tantas pessoas sofrem por antecipação, medo de morrer, síndrome do pânico, e nem sabem. Mas Jesus já sabia que ele ia morrer. E ele foi tão saudável e bem-sucedido nas suas emoções. Quantos querem ser igual a Jesus? Quantos querem receber de Deus hoje uma fortaleza? Seja blindado nas suas emoções hoje, querido. E se você está sofrendo de algum mal psíquico, se você sofre de algum tipo de doença, eu quero orar por você hoje, nessa manhã. Porque eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Jesus que foi o maior referencial de homem. Ele pode te curar nessa manhã. Aleluia. Feche seus olhos. Escute essa música. Enquanto isso, ore ao Senhor. Porque Ele está aqui, Ele está com você. Ele tem interesse na minha e na sua angústia, na minha e na sua dificuldade. Jesus só foi homem para te dizer, para olhar nos seus olhos hoje e dizer: eu venci o mundo. Você também pode vencer. Aleluia. Ele só passou como condição humana para ser igual a mim e a você e te entender em tudo que nós passamos hoje. Ele te entende. Ele está lá no seu quarto quando você está chorando de joelhos e que as lágrimas vêm ao seu rosto e que você não tem palavras para dizer. Ele escuta as suas lágrimas. Ele escuta a sua alma chorando. Porque um dia ele também chorou. Porque um dia ele também teve medo. Ele pediu: Pai, passa de mim esse cálice. Ele teve medo e temor como eu e você temos. Mas ele orou e ele recebeu de Deus a fortaleza. É o que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Feche os seus olhos. Jesus, fala conosco, Deus. Nós sabemos que Tu estás aqui neste lugar. Nós sabemos que Tu estás aqui, Deus, e que Tu podes curar qualquer dor, qualquer doença, qualquer angústia, qualquer enfermidade, Deus. Oh, Jesus. Fiel. Oh, Tu és fiel, Deus. Constante. Deixa o Senhor Jesus ministrar sobre Tão você. cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça. Receba o abraço dele aí agora, onde você estiver. Me sonda. Só Ele conhece. Conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Ele não te deixa, Ele está aqui hoje. Eu sei que fez. E se enquanto você escuta essa canção, você sentir vontade de correr aqui e se ajoelhar nos pés desse Jesus, não perca tempo, vem aqui e se dobre diante dele. Nem que hoje seja o último grito da sua alma, mas diga isso para Ele hoje. Se você quer vir receber a cura, eu quero orar por você hoje nessa manhã. Oh, Jesus, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que Tu estás aqui, Jesus. Gracioso, Oh, Deus. bondoso, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraça. Diga isso pra Ele hoje. Me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Levante as suas mãos e diga: Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho. Oh, Deus, Tu não nos deixas sós, ó Deus. Eu sei que vens agora pra gravar meu
Olhe para Ele e diga que Tu és a minha salvação. Tu és, Senhor, Tu és a minha salvação. Ore e grite a Deus se for preciso. Diga isso: Deus, eu preciso de cura hoje. Jesus, Tu que estás comigo todos os dias da minha vida, Tu que conheces o meu andar, o meu pensar, Tu que conheces as minhas emoções, as minhas angústias. Toca agora, Deus, essas vidas que estão aqui à frente. Deus, eu quero ministrar sobre cada uma delas. Eu queria que as pastoras viessem e ungissem cada uma dessas vidas. Os pastores que estão aqui, por favor, venham à frente. As suas mãos têm o poder hoje de cura. As suas mãos hoje têm o poder de trazer a cura emocional para essas pessoas. Tu não me deixas. Vai cantando isso. Eu sei que vens agora. Se tiver o pessoal da intercessão, vem ajudar aqui também na frente, em nome de Jesus. Recebam hoje, sejam curados. Eu creio que o Senhor Jesus, aquele que é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, está aqui hoje. E Ele vai fortalecer a sua vida, a sua alma, vai trazer a você a alegria que os homens não conseguem entender, porque só vem dele a alegria que excede todo entendimento e a paz que excede todo entendimento. Eu ministro em nome de Jesus nessa manhã. Deus, e aqueles que estão nos seus lugares, eu ministro também, ó Deus, que o Senhor venha blindar as emoções de cada um dos seus filhos. Jesus, que eles possam ser fortes nas suas emoções, que eles possam ser fortes e mais do que vencedores em tribulações, em angústias no deserto. Deus, nos ensina a florescer aonde nós estivermos. Ensina-nos a termos um olhar de amor, de doçura. Ensina-nos a termos, ó Deus, confiança no Senhor. Tira de nós toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza, toda preocupação excessiva. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens, Ele vem pra gravar em meu coração que Tu és a nossa salvação. Deus os abençoe. Senhor Jesus, resplandeça o seu rosto, te traga paz. Que você se deite, que você logo pegue no sono, porque o Senhor Jesus te fará repousar em segurança. Eu declaro sobre aqueles que estão tendo insônia, dificuldades para dormir, eu profetizo que o seu sono a partir de hoje nunca mais será o mesmo, porque você dormirá com os anjos do Senhor Jesus. Que a sua alma receba e seja afagada hoje pelo Senhor Jesus. Que Ele te olhe nos olhos e que Ele traga a cura que você precisa nessa manhã. Amém. Glória a Deus.